Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que segue ligado aqui na sua rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com o jornalista Mário Flávio, a gente segue com Manhã Cidade, agora com o Momento Cidade Entrevista. Hoje vamos conversar com a gerente de políticas públicas do Sebrae Pernambuco, a doutora Priscila Lapa. A gente vai falar sobre eleições. Isso mesmo, o Sebrae criou um guia que elenca mais de 60 sugestões de ações com foco no empreendedorismo, geração de emprego e renda e aquecimento da economia local. Para conversar com a gerente de políticas públicas do Sebrae Pernambuco, a gente está aqui com a nossa bancada e eu vou cumprimentar a jornalista Vitória Oliveira. Bom dia, Vitória. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia à nossa entrevistada de hoje, a Priscila Lapa e também ao professor Marco Aurélio. Agora o professor, comunicador, cientista político Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, André. Bom dia, Vitória. Bom dia também a Elaine Vinícius aqui na bancada, nossa entrevistada, que está aqui conosco por telefone. Falar de Sebrae, falar de empreendedorismo e, ao mesmo tempo, também falar de eleições. É muito interessante esse assunto. Ontem a gente entrevistou o candidato o Elinho Aragão, de Santa Cruz do Capibaribe, e, na verdade, todos, têm falado, professor, basicamente também dessa questão do apagão de mão de obra, falando também de economia, geração de emprego e renda, enfim. Qualificação. Até uma dificuldade de encontrar pessoas que trabalham no varejo lá na cidade, professor? Porque o pessoal empreende muito lá na cidade. E qualificação, de um jeito geral. Então, acho que a melhor entidade para a gente pensar essa problemática é, sem dúvida nenhuma, o Sebrae, e também uma das mais parceiras que se tem no Brasil sobre esses assuntos. Sem dúvida, com muita expertise. A gente vai falar sobre esse tema com a doutora Priscila Lapa, gerente de políticas públicas do Sebrae Pernambuco. Doutora Priscila, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. O Sebrae está sempre à disposição e a gente fala desse material para apoiar os candidatos com muito entusiasmo, porque eu acho que isso, de fato, a gente traz relevância para o processo eleitoral. Doutora Priscila, qual é a proposta desse guia do Sebrae que elenca 60 sugestões para as eleições 2024? Vou contar uma história para vocês de como é que surgiu esse material. Perfeito. A gente tem, em âmbito nacional, o Sebrae é muito conhecido por esse trabalho de apoio ao empreendedor na ponta, de apoiar o microempreendedor individual, a gente fazer todas essas soluções para o empresário e para o potencial empreendedor, mas a gente também tem uma atuação em âmbito nacional para a melhoria do ambiente de negócios. A gente faz todo um trabalho e o exemplo maior que tem dessa atuação nacionalmente do Sebrae em relação a essa pauta é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que foi aprovada lá em 2006, mas ela foi fruto de um esforço de atuação do Sebrae com vários parceiros, com o Poder Legislativo, para criar essa agenda de dizer assim, vamos tratar os diferentes de maneira diferente, com um olhar diferente, porque são os pequenos negócios que sustentam a economia do país. Então, essa atuação que o Sebrae faz com a área de políticas públicas, uma área de desenvolvimento territorial, busca justamente a construção de uma agenda que possa melhorar o ambiente para se empreender nesse país, possa também gerar fomento ao empreendedorismo. E a gente embalou nos últimos anos esse trabalho por meio de alguns programas, e um deles chama Cidade Empreendedora. O programa Cidade Empreendedora, ele roda em todo o Brasil. A gente tem aí mais de 1.000 municípios já hoje com adesão ao Cidade Empreendedora, e aqui em Pernambuco não é diferente. A gente já tem nesse ano 110 municípios com acordos de parceria firmados com o Sebrae para a ação desse programa. E esse programa é formado por 10 eixos, que vão desde apoiar a implantação de ações de empreendedorismo nas escolas, como também a abertura de uma sala do empreendedor, por exemplo, para ser esse grande ponto de apoio para os empreendedores que atuam nas cidades. E aí a gente olhando, inspirado por essa experiência, por esse aprendizado que a gente tem já atuando com os governos municipais, a gente decidiu elaborar esse material. A gente já teve outras versões em outros processos eleitorais, mas que pareciam numa linguagem distante, pareciam muitas vezes propostas inacessíveis. Então a gente se debruçou, criou um grupo de trabalho
nacionalmente para construir um material que pudesse de fato ser incorporado nas campanhas, pudesse ser incorporado tanto para quem é candidato ao executivo, como também para os candidatos ao legislativo. E aí a gente cuidou de trazer propostas e ações e uma agenda que possa de fato ser trabalhada no âmbito do município, porque a gente sabe que nosso desenho federativo traz competências para o município, para a União e para os estados, e a gente precisava dizer assim, é uma eleição municipal, o que é que está na mão do prefeito, da prefeita, ele tomar a decisão e fazer para favorecer o desenvolvimento do seu município e apoiar as micro e pequenas empresas. Então, o material foi construído muito com esse aprendizado do que a gente já tem trabalhado, do que tem funcionado, do que tem dado certo nas cidades brasileiras, para que a gente traga isso agora como plataforma de governo para qualquer candidato de qualquer coloração partidária. Priscila, aqui é o professor Marco Aurélio, bom dia. Olha, como é que os candidatos e candidatas, né, a prefeito, prefeitas, vice-prefeitos também e vereadores, como é que eles conseguiriam acessar esse material? E, segunda pergunta, além dos candidatos, a população também teria como ter acesso, até para ela também ter uma ideia para fiscalização, para cobrança desse tipo de situação, né, que acaba ocorrendo nas cidades, como acessar esse material para candidatos e não candidatos? Professor, uma satisfação falar com o senhor. Eu sou cientista política também. Quando falo professor é cientista político, eu digo, eita, esse entende de política, esse gosta de política. Que legal, que bacana. Pois é, depois vamos trocar aí umas ideias, né, sobre ações políticas, enfim, estamos à disposição para um debate aí sobre ciência política. Sem dúvida. Então a tua pergunta é muito pertinente, porque assim, a ideia é que esse material, eu ontem estava ministrando uma palestra, a gente fez um congresso sertanejo de educação empreendedora lá em Serra Talhada, reunindo gestores escolares e educadores da região do Pajeú, e eu pude ministrar uma palestra sobre políticas públicas para a educação empreendedora. E eu falava muito de que uma política pública ela só se torna relevante, prioridade, e ela só se torna uma política de governo quando a gente tem uma agenda que é da sociedade, né? E aí a gente precisa ganhar relevância desses temas. O SEBRAE faz muito esse papel de ser porta-voz, de usar a sua credibilidade constituída, né, ao longo de toda a sua história, para dar voz aos pequenos negócios, para dizer, eu sou o porta-voz dessas bandeiras, mas a gente cada vez mais entende que a sociedade civil como um todo precisa estar envolvida nessa discussão, ela precisa apontar onde é que o sapato aperta. E aí a gente tem essa visão de que esse material, primeiro ele é para todos, a gente vive no Brasil, né, você sabe, como cientista político, é um processo político muitas vezes desgastante, que as pessoas não querem dialogar, e a gente traz um material que seja realmente uma agenda da sociedade, que aí, quem é que não quer o desenvolvimento do seu município? Pode ser de direita, de esquerda, de centro, todo mundo quer ver seu município se desenvolver, e a sociedade ter conhecimento disso, para que ela possa tanto sugerir, cobrar, como também, uma vez que os mandatos estejam definidos e iniciados a partir do ano que vem, a gente possa acompanhar o que é que de fato está acontecendo dessas propostas que estão ali, que podem ser incorporadas nos planos e propostas de governo e que como é que elas se materializam de fato no município em políticas públicas. E aí, falando isso, uma coisa que a gente sempre conversa lá no SEBRAE é que a gente tem as salas do empreendedor, né? Eu falei desse trabalho, é um trabalho de formiguinha que a gente faz ampliando essa capacidade de atendimento do SEBRAE junto aos municípios. A gente tem parceria também com universidades, com o governo do estado, para abrir esses espaços, que a gente chama rede de atendimento ao empreendedor. E o que acontecia quando chegava o ano eleitoral? Muitas vezes, essas salas elas eram abandonadas. A pessoa que está lá atuando, o SEBRAE capacita agentes de desenvolvimento para atuarem nessas salas, e o que acontecia é que quando vai chegando perto do período eleitoral, essas salas acabavam desmobilizadas, essa pessoa era deslocada para um outro trabalho, né, a sala fechava, os empreendedores ficam sem esse espaço para ter orientação, para ter esse atendimento, e a gente dizia que o nosso sonho é que a população reconheça tanto a importância desse espaço como fomento ao empreendedorismo, que ela tem a mesma relevância do CRAS, de outros equipamentos públicos na cidade, e a sociedade não permita que um prefeito ou uma prefeita tome a decisão de abandonar a sala, fechar a sala ou deixá-la inoperante por causa de um processo eleitoral. E graças a Deus esse ano, 2024 tem sido um ano já de resultados e a gente não tem conseguido, tem claro, obviamente a agenda eleitoral acaba, né, ganhando prioridade, mas a gente não tem relatos ainda em Pernambuco dessa desmobilização das salas. É como se a gente estivesse conseguindo
trazer esse olhar de relevância, e o empreendedor não permite mais que ele não encontre, que ele dê com a cara na porta e chegue no município e ele não tenha um lugar onde ele possa tirar uma dúvida, onde ele possa, né, resolver um problema que ele tenha de algum tributo, de alguma questão. Então é isso, a sociedade se apropriando dessa pauta, o resultado chega para todo mundo. Doutora Priscila, aqui é a Vitória falando, bom dia. Veja, a gente tem visto, né, um crescimento do empreendedorismo no Brasil e também dos MEIs. E é uma realidade cada vez mais permanente no Brasil, né? Na visão de vocês do SEBRAE, como chamar a atenção dos candidatos também e políticos no geral para o incentivo cada vez mais dessas políticas, né, do empreendedorismo? Oi, Vitória, verdade, assim, a gente tem dito que o MEI é uma das políticas públicas mais exitosas do Brasil dos últimos anos, porque primeiro que ela trabalha vários vieses, é uma política que trabalha o viés de combate à informalidade, porque ela fragiliza o tecido social, o tecido econômico, então ela fragiliza também essa relação com o ente público, né? O município precisa arrecadar recursos para poder devolver isso como políticas públicas para a sociedade. E ela também é muito nefasta, né, a informalidade para o próprio empreendedor, que fica ali sem cidadania nenhuma, que fica fragilizado num processo de adoecimento, de falecimento. Então a gente entende que ela é uma das políticas mais exitosas do Brasil dos últimos anos. Agora tem gargalos e que a gente precisa trazer isso à luz do dia, a gente precisa botar isso na mesa de discussão política, nas esferas políticas da sociedade, porque, por exemplo, a gente tem um dado que é muito triste, a gente tem uma inadimplência do MEI muito persistente desde que ele foi criado. É sempre maior na média histórica nacional do que 50%. Então imagine, 50% das pessoas que se formalizam como microempreendedor individual, elas não estão em dia com sua questão tributária. E a gente sabe que para o MEI foi tudo pensado de uma maneira simplificada, inclusive o MEI, ele é espelho para o que a gente trabalha como simplificação, dizer assim, se é possível fazer isso para o MEI, por que a gente não faz para outras modalidades de empresa, né, de tornar o processo mais simples, a questão tributária ser unificada, está tudo numa única guia, isso facilita a gestão do negócio, mas mesmo assim, tudo para o MEI, né, simplificado, mais acessível, a gente tem esse histórico de inadimplência. Por isso, a pessoa tem que entender que traz um prejuízo cidadão, para sempre aquela dívida vai estar vinculada ao seu CPF, ainda que ele debaixa hoje no seu negócio, diga, eu não vou querer mais continuar como microempreendedor individual, aquela dívida tributária que ficou, ela persiste no CPF, ela vai para a dívida ativa da União, ela causa uma série de transtornos para a vida da pessoa. E não é isso que a gente quer, a ideia da política é incentivar a formalização, o ingresso de novos empreendedores no mercado, e aí isso é uma questão que a gente precisa trabalhar, né, muito fortemente, de que é uma política pública, dá super certo, e ela pode sim impulsionar. No começo, quando a gente chegava nos municípios para falar de como o município podia incentivar e trazer o MEI como para o primeiro degrau ali do empreendedorismo, muitos gestores públicos diziam assim para o SEBRAE, mas o MEI não traz arrecadação, é R$1 do tributo, né, mensal que o MEI paga, vai para o município. E ele dizia, como é que eu vou, né, dar valor a alguém que só deixa R$1? Eu prefiro dar valor a trabalhar para atrair uma grande indústria que gera muito mais impostos. E a gente sempre disse, o MEI é uma revolução silenciosa. Hoje você tem que gera R$1, daqui a pouco você tem 100, daqui a pouco você tem 200, e daqui a pouco você tem pessoas que estavam numa condição de extrema vulnerabilidade e que acabavam tendo um custo, né, para o poder público apoiá-la em um momento de fragilidade, ela ali empreendendo, conseguindo gerar renda, tendo a sua dignidade, e é nesse olhar do desenvolvimento endógeno que a gente acredita. E quando a gente começa a mostrar números, quando a gente começa a mostrar experiências que funcionam, de municípios que tiveram sua dinâmica econômica completamente transformada, quando apostaram nessa questão da micro e pequena empresa, aí o prefeito se convence, a prefeita compra a ideia e a gente tem conseguido fazer, né, inclusive em Pernambuco, a gente tem se amostrado muito aí pelo Brasil, levando alguns casos de sucesso, né, que estão acontecendo aqui em Pernambuco e que servem de espelho para outros municípios. A gente está conversando com a gerente de políticas públicas do SEBRAE Pernambuco, doutora Priscila Lapa, falando sobre eleições, o guia que o SEBRAE fez, elencou mais de 60 sugestões de ações com foco em empreendedorismo, geração de emprego e renda e aquecimento da economia local. São 60 sugestões, doutora. Não vou pedir para a senhora elencar todas as sugestões, mas vou pedir para a senhora falar das principais, por gentileza. Vamos lá, só para dar uma geral, né, para o nosso ouvinte, a gente tem alguns eixos que, como a gente falou, né, que vieram lá do programa Cidade Empreendedora, mas de linha geral, a linha de raciocínio na construção desse material
foi, primeiro, a gente mostrar para o gestor público, né, e inclusive o papel do legislador nesse processo é muito importante. A gente tem trabalhado ao longo dos anos com melhorias das legislações que regem a questão do licenciamento empresarial, da abertura de empresa, lei municipal de inovação, lei de empreendedorismo na escola. Toda a legislação ela precisa do legislativo junto para apoiar, para aprovar, e a gente precisa sensibilizar também as câmaras municipais sobre o seu papel nessa promoção do desenvolvimento. Então a gente criou ações, né, a gente propõe nesse guia algumas ações que visam o fortalecimento da gestão pública. A gestão pública municipal, ela tem uma série de fragilidades e assim, não é, vamos dizer assim, não é culpa individual de ninguém, é o nosso modelo que dá ao município muita atribuição e pouca capacidade de gestão. Então a gente tenta, por meio das propostas, mostrar que você formando comitês municipais de desenvolvimento, por exemplo, você integra as secretarias numa pauta única e você converge esforços para que esse desenvolvimento aconteça. Então, nessas propostas, a gente tem um conjunto de medidas com essa visão de fortalecer a gestão municipal para trabalhar o desenvolvimento econômico, mas a gente também tem alguns que pegam ali mais na veia, digamos assim, para a sociedade. Então, por exemplo, a gente tem um grande conjunto de propostas que incentivam o apoio a iniciativas de empreendedorismo para públicos mais vulneráveis, que é, por exemplo, a inclusão socioprodutiva, que é o desenvolvimento de ações de geração de renda por meio do empreendedorismo para aquelas pessoas que estão inscritas no CAD único, que a gente sabe que é a realidade dos nossos municípios, tem muita gente ali, né, que está dependendo de auxílios, diante dessa realidade cruel que a gente vive de desigualdade do nosso país. Então a gente tem ali um monte de sugestão de como é que por meio de ações integradas, juntando desenvolvimento econômico com ação social, a gente consegue promover a capacitação de pessoas para terem no empreendedorismo essa emancipação da sua renda. A gente trabalha também a questão forte de compras governamentais. É um tema que muita gente não conhece, mas que pela legislação da gente em vigor no Brasil hoje, as micro e pequenas empresas, elas têm um tratamento diferenciado quando elas vão vender para um governo, para a gestão pública, seja municipal, estadual ou federal. Porque a ideia é justamente você dar acesso para que o pequeno empreendedor possa também se tornar um fornecedor local. Por exemplo, para a compra, quando o poder público vai comprar o fardamento escolar, qual é o município que não compra fardamento? E aí você poder fazer essa compra do pequeno empreendedor local. E às vezes dizem assim, mas um só não vai dar conta, a rede municipal tem muito aluno. Compra de mais de um, compra de dois, compra três, compra de uma cooperativa local que possa trazer várias pessoas para a produção desse material, né, desse fardamento, para vender para a prefeitura. Mas isso requer uma organização, isso requer uma política que seja desenhada, tanto para melhorar o instrumento de compra, o município tem uma legislação adequada para fazer esse processo de compra do pequeno negócio, assim como também as empresas estarem organizadas, né, terem direitinho o seu fluxo de caixa, ter as suas documentações em dia para conseguir vender para a prefeitura ou para o governo do estado. Então a gente traz uma série de medidas que podem gerar esse fluxo de gerar receita dentro do território. O ganho para isso é que você estimula que as empresas locais estejam organizadas, o crescimento dessas empresas, não só na parte urbana, mas também na área rural. O agricultor familiar organizado, produzindo para fazer a entrega para a merenda escolar, para a alimentação das instituições de saúde do município, né? Então tem toda uma conexão dessa questão da compra governamental com o desenvolvimento local. Então são várias ações e também uma que é um calo na vida do empreendedor, que é a burocracia para ele abrir um negócio, manter sua empresa totalmente organizada, com seus alvarás, suas licenças, tudo em dia. Então a gente tem um conjunto de ações aí que fazem parte muito dessa ação do SEBRAE de ajudar o município a se organizar melhor para atrair empresas, para ele ser mais favorável tanto para as empresas que já estão instaladas no município, como aquelas que, né, para atrair essas empresas. Inclusive a gente gera uma competição, né, a competição nacional existe hoje, um ranking para dizer qual é o município onde você consegue abrir uma empresa mais rápido. E isso virou um indicador importante para o investidor que quer, eu vou abrir uma filial da minha empresa. Ele entra nesse mapa de empresas, que é um site do governo federal, e ele vê lá, no município X eu levo 3 dias, no mínimo, para abrir a minha empresa. No município Y eu levo horas para tornar a minha empresa legalizada. Ele vai escolher qual? Claro que outras condições, né, também entram em jogo, mas isso é um indicador importante, inclusive internacional,
para definir competitividade dos municípios. E o SEBRAE ajuda, e nesse guia a gente traz uma série de propostas para que o prefeito ou a prefeita possam melhorar as condições do seu município com menos burocracia, com mais facilidade para o empreendedor, com responsabilidade também, né, sobre a segurança desses empreendimentos, para que torne esse ambiente mais próspero, né, e mais desenvolvido. Bem, Priscila, só uma questão importante. Nos últimos anos, né, o SEBRAE faz vários levantamentos a respeito desses temas, empreendedorismo, microempresas, MEI, e uma coisa que sempre nos chama a atenção é o fato de que já é identificado no Brasil que há uma mortalidade inicial das empresas no Brasil é muito grande. As pessoas têm até o espírito de empreender, às vezes até por necessidade, mas em poucos anos muitas dessas empresas que foram iniciadas tendem a ter de fechar as portas, ou enfim, elas não conseguem dar continuidade. Justamente o SEBRAE existe nesse processo também para ajudar esses empreendedores. Minha pergunta é a seguinte: como é que anda essa situação no Brasil e como é que o SEBRAE tem feito, né, enquanto instituição mesmo, para apoiar essas pessoas que estão ali abrindo negócio, tentando, né, ganhar a vida a partir de um empreendimento? Essa tua pergunta é maravilhosa, porque de fato isso assim como a inadimplência que eu mencionei anteriormente do MEI, né, na inadimplência em geral, né, a gente vê aí muitos problemas das empresas endividadas, com problemas de dívidas tanto na fazenda pública quanto com fornecedores e toda essa gestão financeira meio caótica, mas essa questão da mortalidade de empresas ela é muito importante, né? A gente sempre fala da pesquisa GEM, né, que é uma pesquisa mundial de empreendedorismo que compara as taxas de empreendedorismo do Brasil, né, de vários países do mundo, e é um pouco assim, qual é o percentual da população daquele país que está envolvida em alguma atividade empreendedora, né? Isso é importante para o desenvolvimento, né? A gente saber o quanto da população hoje empreende, mas além dessa questão de mais pessoas começando um novo negócio, nisso o Brasil vem evoluindo sistematicamente, todos os indicadores melhorando, tanto empresas por várias faixas, né, da população, mais jovens, empresas lideradas por pessoas de uma idade mais avançada, em todas as regiões, de gênero, mais empresas lideradas por mulheres, empreendimentos iniciados por mulheres, todo esse contexto, né, que mostra um movimento favorável. Porém, essa taxa de mortalidade das empresas no Brasil, ele ainda é muito alta. Ainda dentro dos critérios dessa pesquisa GEM, ele considera ali há 3 anos, né, entre 3 e 5 anos, algo, né, que considera ainda esse empreendimento como empreendimento inicial, né, porque é justamente essa linha de corte das empresas que muitas vezes não conseguem chegar nesses 3 anos. E aí isso tem a ver com um fenômeno anterior, que é como é que esse empreendedor chega, né, nesse processo, como é que ele decide empreender. E aí tem as duas grandes linhas, né? O empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. Por necessidade é aquele empreendedorismo mais frágil. Não é que é melhor ou pior, isso a gente até desmistificou nos últimos anos. Todo empreendedor ele é bem-vindo. E se ele começa mais desorganizado, a gente tem como dar ferramentas e ajudar esse empreendedor a melhorar a sua capacidade de gestão. Mas o por necessidade é aquele que muitas vezes nunca pensou em empreender, ou seja, ele não desenvolveu ao longo da sua vida, da sua trajetória de vida, habilidades empreendedoras para lidar com crise, para lidar com o inesperado, para ser alguém que está disposto a correr riscos, uma série de requisitos. Ele nunca teve isso na escola, por isso a importância de trabalhar a formação de empreendedores desde o ensino fundamental até ele chegar numa universidade, se esse for o caso, né? Então ele é alguém que sempre pensou na vida dele: eu vou ganhar a minha vida, eu preciso fazer qualquer coisa para sobreviver. E muitas vezes ele fica sem a renda, ele é desempregado, ele acaba tendo ali algum processo desse, e ele pega e vai empreender como a única alternativa. Isso foi classicamente o aumento do número de empreendedores que a gente teve na pandemia. Pessoas completamente fragilizadas que do dia para a noite se viram sem uma oportunidade de ganhar o seu ganha-pão. E aí esse empreendedor ele chega muito fragilizado, porque ele não se desenvolveu, ele vai empreender em qualquer coisa, às vezes não é alguma coisa do domínio dele, e ele joga todas as economias que ele tem naquilo. Não, então a gente precisa olhar com muita atenção, porque esse aí, como ele não tem esse apoio, esse suporte inicial, é o que tende a, com menos de 3 anos, não conseguir tocar o seu empreendimento para frente. Além disso, tem o do oportunidade, que é o melhor dos mundos, que é quando você consegue formar
desenvolver essas habilidades, despertar essa pessoa desde cedo para o empreendedorismo, ele enxerga, estuda o mercado, identifica oportunidades e ele se organiza para abraçar essa oportunidade. E aí esse aí é o que precisa de suporte sempre. O crédito, por exemplo, a gente não falou muito dele aqui, mas o acesso ao crédito é uma variável fundamental nesse processo. Ninguém dá, porque eu comecei na garagem, tem essa visão meio romântica. Tem os casos que dão certo, mas em geral, o empreendedor que dá certo é o que se planeja, que tem um capital para investir, o capital na medida certa, nem de mais nem de menos. E aí tem que ter política pública para gerar, para levar o crédito para esses empreendedores. Então, por oportunidade, ele tem isso mais organizado. Por necessidade, ele está fragilizado em tudo. Ele botou toda a economia dele para comprar uma máquina que muitas vezes não tem uma boa produtividade. Ele não consegue formular o preço do produto dele. E é tudo isso junto que leva à mortalidade das empresas. Então, o SEBRAE, essa é a grande essência, a grande razão de ser hoje de todo o nosso esforço. SEBRAE tem esse pano de fundo de melhoria do ambiente de negócio, mas no fundo é para ajudar esse empreendedor a ser alguém mais organizado, mais sustentável, trazer esse empreendimento para uma linha de prosperidade realmente. E aí a gente tem aí todas as nossas redes de atendimento, os escritórios regionais espalhados por todo o Brasil, as salas do empreendedor como um ponto importante, justamente para pegar na mão desse empreendedor, desenhar o modelo de negócio com ele, identificar se ele precisa de crédito, diagnosticar as fragilidades de gestão, fazer a conexão com outros empreendedores do mesmo segmento, ter um olhar para a cadeia de valor, para os segmentos econômicos, as vocações, e é esse a grande razão de ser do SEBRAE. Doutora Priscila Lapa, a gente sabe que o seu tempo, gerenciando essa área de políticas públicas do SEBRAE Pernambuco é muito corrido, a conversa está muito boa, mas a gente agradece a sua participação, as suas informações, esclarecimentos a respeito do guia e também de outros assuntos relacionados ao SEBRAE Pernambuco. Fica aqui o convite, em outra oportunidade, para uma conversa aqui presencial para a gente estender mais, detalhar mais sobre esse e outros temas relacionados ao SEBRAE Pernambuco. Muito obrigado, doutora Priscila. Eu que agradeço, foi maravilhoso conversar com vocês. Eu amo falar sobre isso, acho que vocês perceberam a paixão pelo tema. E a gente diz que esse guia está disponível no site do SEBRAE Pernambuco, no portal do SEBRAE Pernambuco, disponível para baixar em download, 2 versões. Uma mais completa para aquele candidato que quer realmente fazer um plano de governo mais robusto e um mais simplificado, e esse mais simplificado, inclusive, é muito legal para a população, para a sociedade em geral, acessar, conhecer aquilo que a gente está propondo para esses candidatos nas eleições desse ano. E a gente está à inteira disposição para todo candidato, partido, que quiser também procurar nossa sede, nossos escritórios regionais, para a gente entregar esse material em mãos, bater um papo sobre as propostas e apoiar todo mundo. A gente também enviou um malote de guias desse para a sede de todos os diretórios de partidos em Pernambuco, para que eles também possam fazer a distribuição com os seus candidatos. Muito obrigada. Perfeito, doutora Priscila Lapa conversando com a gente aqui no Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. A gente agradece a participação dela, a atenção aqui com a Rádio Cidade. A gente vai fazer um rápido intervalo, Vitória e professor Marco e ouvintes. Daqui a pouco a gente volta, inclusive falando de pesquisa, comentando também esse assunto aí, o guia do SEBRAE para as eleições 2024. Momento Cidade Entrevista, volta já.